Olá, pessoal. Vou iniciar a gravação dos vídeos para o segundo ano com o PAS 2. E só relembrar vocês que no PAS ele não pega um livro e trabalha os conteúdos. Tem uma lista de obras e aí sim, por meio das obras é que são trabalhados os conteúdos. Só entrar lá no site do Sebrasp, vai no PAS 2, tem a lista de obras, né, que são diversas. Tem músicas, tem textos, tem vídeos, né, bem diverso as obras que eles utilizam. Hoje eu vou falar sobre a revista Darcy, é uma obra bastante trabalhada também no PAS 1, e número 21, né, revista Darcy número 21, e hoje eu vou falar sobre as páginas 18 e 19 dessa edição número 21. E ela começa falando sobre uma bióloga, Maria da Cunha Bustamante, que é uma especialista em cerrado. E ela começa com uma frase forte: se não tiver flor, não tem fruto, se não tiver fruto, não tem comida. E é uma frase que lembra muito a questão do desenvolvimento sustentável, né? Essa frase aí chama a atenção para o desenvolvimento que não é sustentável, porque a gente está acabando com a flor, a gente está acabando com o fruto, e isso vai ter um impacto na nossa comida, que é algo essencial para a nossa sobrevivência. Então, a gente precisa ter um desenvolvimento sustentável com o bioma cerrado para a gente garantir o fruto, garantir a flor e, consequentemente, garantir a comida. Isso é um ponto de reflexão importantíssimo para a agricultura, porque a agricultura praticada do jeito que ela está, degradando o cerrado sem fazer um desenvolvimento sustentável, ela está fazendo barreiras para ela própria, né? Porque aí a agricultura destruindo a floresta está, por exemplo, diminuindo a quantidade de água que ela precisa para poder existir. Lembrando que a agricultura é o cultivo de plantas. Apesar da frase forte, ela se diz otimista, né? E também lembrando que metade do cerrado já foi desmatado, né? Já perdeu 50% da área original, e ela também percebe uma conscientização da sociedade, ou seja, as pessoas estão conhecendo o cerrado e estão se conscientizando de como precisa preservar o cerrado, a importância dele, como realizar um desenvolvimento sustentável no cerrado. Então as pessoas estão tomando conhecimento disso. Eu trouxe essa figura porque ela é muito forte. É uma figura da página 15, né, da revista Darcy, número 21, e ela tem dois tons. Esse tom mais marrom, ele mostra onde já foi alterado, onde já foi degradado, e os tons amarelos mostram ainda onde ainda não foi alterado. Então a gente vê bastante como que o ser humano já alterou esse bioma, que é espalhado por 11 estados. Aí você tem a figura total do cerrado. E aí ela faz uma colocação: percebemos que ocorre um processo de conscientização, ressaltando que a metade da área que o ecossistema ficou reduzido é um indicativo da necessidade de políticas públicas urgentes. Então, assim, que políticas públicas são essas? Que estratégias o governo precisa realizar, o governo e a sociedade, né, no geral, precisam realizar para fazer um desenvolvimento e preservar o cerrado? Então, são esses pontos aí que eu vou destacar. Primeiro, criação e ampliação de leis que protejam a biodiversidade. A gente vê na parte do PAS 1 da revista Darcy que existem leis que protegem, por exemplo, mais a Amazônia do que o Cerrado, né? Existe uma desigualdade de proteção legal, fiscalização e investimento em órgãos de proteção. Então, assim, não tem nem pessoal, nem instrumentos para fiscalizar toda essa vastidão de área do Cerrado. Então, são poucas pessoas, e essas pessoas que existem não têm os instrumentos efetivos para poder fazer essa fiscalização e fazer cumprir a lei. Investimento nas comunidades tradicionais. São pessoas que sempre estiveram no Cerrado, é a população rural, são descendentes dos ex-escravos, que são os quilombos, são os povos originários, que são os indígenas, são pessoas que vivem de forma inclusive sustentável, conhecendo bastante o Cerrado, então elas são aliadas nessa preservação. Então a gente precisa da educação, saúde, investimento, conhecimento técnico para que elas continuem existindo. Investimento em ciência. Então, até a década de 80 do século XX, a gente não conhecia o Cerrado, a riqueza do Cerrado, a importância do Cerrado. Então, com investimento em ciência, principalmente nas universidades e depois nos institutos de pesquisa, você conhece o Cerrado e você sabe da importância dele. Então, quanto mais investimento na ciência, inclusive até para a criação de produtos, por exemplo, remédios. Então, a gente, conhecendo o Cerrado, inclusive, a gente consegue extrair dele com a floresta em pé, preservada. Mas tem que ter esse investimento na ciência. E aí começa a entrevista com a Mercedes, né, com a Maria Mercedes Bustamante. Primeira pergunta: por que somente uma pequena parte do Cerrado foi avaliada e pesquisada até agora? Então, já falei sobre isso, né, a vastidão, a imensidão do Cerrado.
Ele é 1/4 do Brasil, então ele é muito grande, né? Uma área muito ampla para poder ser pesquisado e conhecido. Depois, a questão das variações. Nessa vastidão toda, você tem vários tipos de cerrado, desde aquele cerrado com a floresta bem fechada, que a gente chama de cerradão, até o campo limpo, né? O campo limpo é onde só tem a grama. Então, são vários tipos de cerrado e cada um com a sua biodiversidade. Dificuldade de investimento na ciência, então o governo, infelizmente, não investe em educação e ciência como deveria. É algo proporcional. Quanto mais volume de investimento na ciência, mais a gente vai conhecer o cerrado e mais a gente vai conseguir extrair do cerrado, né, informações para poder preservar ele e ter um desenvolvimento sustentável. Por exemplo, por que não encontrar um princípio ativo de uma planta do cerrado que vá ser matéria-prima para um remédio? Estou um exemplo aqui, né? E a UNB tem um papel importantíssimo nisso, né? A UNB está aqui em Brasília, está no coração do Brasil, quando a UNB lidera esse projeto de conhecer o interior do Brasil, aonde está essa natureza, né, chamada Cerrado, né? O interior do Brasil tem esse bioma, essa natureza chamada Cerrado. Ele começa esse monitoramento, ele começa esse conhecimento da nossa natureza, de onde a gente vive, né? O bioma que a gente tem aqui é o Cerrado. Aí a segunda pergunta, em sua opinião, qual a razão da invisibilidade a que o Cerrado está submetido agora? Então, por que o Cerrado é tão invisível, as pessoas conhecem pouco eles? Gente, acabei de adiantar muito dessa pergunta, né? Poucas informações, pouco investimento para conhecer o Cerrado. E ele possui serviços essenciais, né? Com o que a gente já tem, a gente sabe, por exemplo, que o Cerrado é conhecido como caixa d'água, né? As grandes bacias hidrográficas, as grandes bacias de água do nosso país, as nascentes, elas nascem aqui no Cerrado, né? Então, muito dessas águas importantíssimas para manter as bacias, elas nascem aqui, é um serviço importantíssimo. Então, só com investimento em ciência. As belezas do Cerrado, né? O pessoal não sabia da diversidade do Cerrado, inclusive com esse estudo da UNB, a gente viu, e de outras instituições, a gente viu que o número de espécies do Cerrado bate de frente com o número de espécies da Amazônia, e a Amazônia é o dobro de tamanho do Cerrado. E aí, sem conhecimento dessa importância, dessa beleza, dessa exuberância, a agropecuária passou igual um trator. Simplesmente viu o Cerrado como uma área a ser desmatada para pasto e para plantações. Infelizmente. Agora que a gente está conhecendo a grandeza do Cerrado, é que a gente está tendo um outro olhar sobre o bioma. Mais uma pergunta. Todo mundo fala na redução dos índices de desmatamento na Amazônia, mas quase nada se sabe sobre as perdas na região antigamente coberta pelo Cerrado. Qual a situação hoje? Então, assim, infelizmente continua de uma forma degradante. Como eu já mencionei, 50% da vegetação original já foi. E tem uma área que chama a atenção, que é o Matopiba, né? Nos últimos anos é a nova área e última área onde está degradando de forma maciça, que é Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, né? As iniciais aí de cada estado. Já eu vou mostrar na imagem. Então, assim, a agricultura ainda não mudou de forma efetiva, de forma substancial, para uma agricultura sustentável, que utiliza o cerrado, né? Deixando uma mata nativa, deixando os recursos hídricos, que é a água, sem usar o solo até exaustão, até virar, né, só areia ali. Tá bom? E é preciso recuperar essas áreas degradadas, tá certo? Muita área degradada ficou para trás e só fica por isso mesmo. Elas não são recuperadas para voltar a ter aquele poder de plantio que elas tinham. E essa é a região que eu falei para vocês, o Matopiba, né? A última área, a última fronteira para onde a agropecuária foi com tudo. Então, essa análise da revista da CIA, Obra do Paz, deixando claro que aqui é a página 1819, depois eu faço mais um vídeo para complementar. Espero que tenha ajudado. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!